E vocês já pararam para pensar no... Não sei se seria necessariamente um paradoxo, mas o conteúdo mais radical à esquerda prosperou, dado o governo Bolsonaro e a pandemia, que também evidenciou como o ser humano é absolutamente descartável quando, né, frente ao mercado. E aí, o governo Lula trazendo um pouco mais de bem-estar social pode gerar, talvez, uma perda de momento desse conteúdo comunista? É aquela coisa. Se por um lado pode, pelo outro, o simples fato dele ser conciliatório, a gente vê, por exemplo, assim, a gente pega para analisar algumas indicações. Aí você vê lá na economia, tem uns caras bem progressistas, a galera da MMT, tal, bonito, você vê os povos originários, tá, show, você vê cultura, show. Aí você chega na educação. E aí você chega nas nomeações da educação e você vê que são vários nomes ligados à ideia de privatização de educação e dos grandes conglomerados de educação. Infelizmente, enquanto o capitalismo for o capitalismo, nós teremos material infinito. Né? Por quê? Porque por mais que de um lado possa melhorar, não vai ser tudo. E vai ter a negociação. Né? E aí é nessa hora que a gente tem que ter a pressão social. Porque se não tiver pressão, passa a boiada. Sim. A boiada só passa se não tiver pressão. Tanto que todas as vezes que o Bolsonaro tentava uma coisa muito absurda e o balão de ensaio que ele soltava na mídia gerava um fuzuê social, voltava no máximo 2 horas depois. Né? No máximo um dia depois ele estava voltando atrás. Soltava um bagulho absurdo, aí começava uma mobilização, tal, não sei o quê. Não, a gente escreveu errado, tal, não sei o quê. Então é isso, né? Assim, contra a força-resistência, mas a gente tem que entender que a gente não basta a nós só resistir, a gente precisa de avançar. As pessoas às vezes focam muito em resistir. Quem resiste é barragem de castor, sabe? Assim, a função do movimento social ela tem que ser avançar. Não basta a gente resistir, a gente tem que ir de encontro àquilo que a gente sonha, de encontro àquilo que são as nossas construções. E para a gente avançar, a gente precisa primeiro de entender as coisas. Então, infelizmente, a gente teve uma escola da vida que foi muito dura, e essa escola da vida tendo sido muito dura, por mais que eu concorde com o Cauê nesse ponto do paradoxo, ele também gera um segundo momento, que é o cara falar assim, porra, eu já perdi isso uma vez, talvez eu perca isso a segunda. É verdade, é verdade. Sabe? Porque o cara que tiver um pouco mais de vivência, que não for mais novo, que passou pelo período do Lula e que naquele período ele conseguiu ter uma alavancagem grande na vida dele, ele vai falar, eu já passei por aqui, eu já perdi. O que eu posso fazer diferente para eu não perder agora? Sim. E isso talvez nos abra uma oportunidade com setores que talvez a gente nem tenha tanto diálogo assim, com gente de uma geração mais próxima da nossa. Né? Isso é um fenômeno que eu venho vendo, sabe? Assim, eu venho analisando a faixa etária do meu público e às vezes o pessoal que entra em contato comigo, e cada vez mais, para além da pessoa nova que está se radicalizando, a gente vem radicalizando gente de 40, 50. Radicalizar gente de 40, 50 anos significa que o cara que passou pelo ciclo do Lula de melhoria social e decaiu, conseguiu enxergar por quê. Esse cara já tem um antídoto, né? Ele já está vacinado. Então, é um outro público que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem que saber ir trabalhando de um com o outro. Eu vi até um ator, eu não vou lembrar o nome do ator, que ele é velhinho, ele tava falando que, tipo, sempre ia voltar no mesmo lugar por causa da mãe dele, a mãe dele morreu, não sei o quê. E aí ele falou uma frase que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele falou, você jovem, pensa pra votar, porque 4 anos pra você não é nada. Mas pra mim, que já tô com 90 e pouco, talvez eu nem venha votar ano que vem. Daqui 4 anos. Eu fiquei, caralho, é verdade, né? Às vezes a gente olha e fala, daqui 4 anos a gente resolve isso aí. Mas, tipo, pra algumas pessoas, mano... Cara, e é isso, né? A gente é ensinado e é levado a acreditar que a democracia é isso. Que a democracia é apertar um númerozinho num lugar de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Pois é. A nossa vida política, ela está em absolutamente todos os aspectos da nossa vida o tempo inteiro. Sim. Sabe, assim, tem muita gente que vira para mim e fala assim, João, eu não sei onde eu posso militar, eu moro numa cidade do interior, tal. Eu viro pro cara e falo assim, bicho, orçamento na sua cidade tem orçamento participativo? Você sabe o que eles estão construindo? O que seu bairro precisa? Tua rua aí na frente tá? No seu local de trabalho, a galera é organizada? Qual que é a relação que vocês têm? Vocês se organizaram de alguma forma? Então, assim, são coisas que às vezes parecem uma bobagem, que parece pequena, mas a partir do momento que você consegue perceber isso, você vai vendo que aquilo permeia cada aspecto da sua vida o tempo inteiro.
né? E a ideia é conscientizar a galera disso, né? Que não é só naquele momento que você foi lá e fez pilulu que você participou, né? Da festa da democracia, né? Você vê as injustiças na área de trabalho, que você trabalha, em outras coisas, você vai se organizando. Pois é. Isso me lembrou, inclusive, de uma letra do seu conterrâneo Djonga que fala, né? Eles estão por mim, seja sol ou lua, e você só vai ser o maior do Brasil depois que for maior da sua rua. Exatamente. Né? Muito foda, muito foda. Ó, eu queria, então, talvez pra gente chegar meio concluindo, mas sem pressa nenhuma, eu fiz, acho que exatamente a mesma pergunta pro Ian. Você acabou de meio que responder isso, falando sobre, pô, mas aqui no meu bairro, como eu faço? Mas eu queria que você, sei lá, desse uma mensagem para quem está passando a se interessar agora pelo tema. Quais seriam os próximos passos nesse processo de radicalização? Olha, uma coisa que eu acho que é muito importante é que quando você está passando por esse processo de radicalização e você se organiza, o processo se torna muito mais fácil. Às vezes as pessoas, e isso é super comum, a pessoa virar para mim e perguntar assim, João, eu preciso de estudar a teoria primeiro, eu preciso de tirar meu brevet de comunista para poder ir para algum canto. Não, você não precisa. Antes, pelo contrário, se você tiver uma formação que seja plural, ela vai te permitir uma coisa maravilhosa, que é milhões de pontos de vistas que não são o seu, milhões de dúvidas que não são as suas. Você vai aprender com seus camaradas e os seus camaradas vão aprender com você. Então você que está me vendo, que está com essa fagulha aí dentro, que fala assim, não, essa fagulha não basta, eu quero pôr fogo na pradaria, para citar um texto do Mao. Ele tem um texto que chama Uma Pequena Centelha Pode Incendiar a Pradaria. Você que está me vendo e que está com esse fogo que emana dentro de você, se organize, tá? Como eu já disse anteriormente, se organizar não significa necessariamente se organizar num partido. Você pode se organizar num coletivo, você pode se organizar num movimento social, mas é importante que você se organize por quê? Primeiro, porque você vai experienciar relações de camaradagem, que são relações sociais libertadoras. Tá? Quando você tiver um perrengue na sua vida, você vai trocar ideia com seus camaradas, eles vão te apoiar materialmente e espiritualmente e psicologicamente. Quando você tiver uma dúvida, você vai ter para onde correr. Quando você estiver na rua e você tiver que correr das forças de opressão policial, vai ter mais gente junto com você. Sim. Juntos nós somos mais. E isso é muito real. Então, assim, se organize. E não espere eu chegar, porra, mas eu tô muito cru, eu não li nada. Não tem problema. Toda boa organização tem formação. Inclusive, toda boa organização tem formação continuada. Nós vamos ter a reunião da Soberana do nosso coletivo. Nós vamos ter formação. Verdade. Aí. Vai acontecer agora, né? Vai acontecer agora. Vamos colar lá em Bubassara, vamos colar lá mesmo. Nós vamos ter formação. Você entende? Nós vamos ter formação. A gente tem formação continuada. Eu, dentro da Soberana, sou um dos responsáveis pela formação. Todo mês, ou de 15 em 15 dias, a gente tem o texto, a gente tem discussões teóricas, cada um apresenta, os outros levantam. E são pessoas que estão aí, ó, década e década e década e década. Sabe? Então, isso é bom para a pessoa que está começando ver que tudo que ela precisa para começar é querer começar e se aproximar de quem já está. Sim. Se aproxime, procure a UP, procure o PCB, procure o MTST, procure a URC, procure a AND, procure. Começa agora entrando no Discord da Soberana, por exemplo. Pode entrar no Discord da Soberana. Já começa por aí, já tá com o software instalado, não tá? Instala aí agora, já entra Entra no Discord. Inclusive no Discord da Soberana a gente sempre está chamando pessoas das organizações para falar, para apresentar, para você ouvir, né? O que eu te recomendo? Entra no site, entra no Instagram, entra no site, lê o programa, fala assim, porra, bateu comigo, sabe? Tipo assim, ou senão assim, porra, eu tava andando na cidade, eu vi uma ocupação do MTST, achei do caralho. Bate na porta da ocupação e fala assim, oi, eu queria ajudar, o que vocês precisam, como que eu faço? Tá? Todas essas organizações têm formação continuada. Você trabalha, se sindicalize.
Seu sindicato é pelego, junte mais gente igual você e tome seu sindicato de assalto. A gente não tem um sindicato dos influenciadores, né? É verdade. Será que já tentaram fazer isso alguma vez? Cara, o Dos pessoal... youtubers? O YouTube vai misteriosamente desmonetizar a gente, né? Os streamers tentaram se organizar na Ah, é Twitch verdade, eu e lembro tal, disso com aí. as pataquadas toda, né? O apagão da Twitch. Né, nós todos correndo na rodinha de rato, né, para o Jeff Bezos poder ter ainda mais foguetes no formato Sim. peniano, Pois né, é. para isso que a gente trabalha, né? Se tudo der certo, daqui a pouco ele vai para Marte numa rola gigantesca, né? Então esse é o nosso trabalho. Mas assim, falando sério com as pessoas, sabe assim, sindicalize. Uhum. Seu trabalho tem uma associação, entre. Sim. Seu bairro vai ter uma reunião do orçamento, vá lá, sabe assim. Mas principalmente procure este movimento social que você se identifica, procure esse partido, procure esse coletivo que você se identifica. E aí você tem que entender que não existe boa prática sem boa teoria, e não existe boa teoria que não beba em boa prática. Pois é. Né? As duas coisas são importantes. Isso significa que você vai ter que ler uma caralhada de livro e vai ter que aprender alemão para ler a Mega 2 no original. Não, não significa. Mas isso significa que você vai ter que, por exemplo, pegar um vídeo do Ian sobre os conceitos básicos, pegar um vídeo do John, pegar um vídeo meu, e aí ler os livros básicos, ler o Manifesto, ler o Socialismo Utópico, ler um Leninzinho dali, um outro de cá. E isso é uma construção, Sim. sabe? Você não tem pressa para fazer isso. A pressa é para você estar organizado. Isso tem pressa. Inclusive, isso esses quanto antes você movimentos tiver... tem clube de leitura também, que o pessoal lê Sim. junto, né? Facilita É bastante. legal pra caralho. Tem, todos eles têm. Na Soberana tem Clube do Livro, na Soberana tem o projeto do Como Ninja, que ele lê os livros e tem uma introdução em áudio também, para facilitar para o trabalhador que não tem tempo, ou para o cara que tem uma dislexia, tem dificuldade de ler, Da né? hora. Então, assim, todos estes coletivos, todas essas formações sociais vão ter isso também. Né? Então, assim, o mais importante é que você se organize, porque você se organizando, você também não vai estar sozinho, e as coisas vão parecer muito mais fáceis. E ninguém vai te enrolar, né? Você, a partir do Pois momento que é. você tem um conhecimento, não tem como você cair em armadilha, né? É verdade. Porra, muito foda. Foda. Temos mais algo a acrescentar neste momento? Acho que tem uma pergunta que a gente não fez, que Por eu favor. acho que é importante, talvez. A cara do Vamos João. lá.